Fala galera, e aí, beleza? Mais um vídeo aqui sem enrolação para vocês e hoje eu vou ensinar como usar a função altura variável de camada no Bambu Studio. E antes de explicar exatamente para que serve a altura variável de camada, eu vou mostrar uma coisa rapidão aqui para vocês. Eu tô com uma esfera, eu vou fatiar ela com a altura de camada de 0,20. E toda vez que a gente faz um fatiamento em uma peça que não é reta, quanto maior a altura da camada, maior vão ser os degraus, ó. São essas marcas aqui que vocês estão vendo, que ficam geralmente nas camadas de topo, nos fechamentos das peças. Agora eu vou colocar aqui uma altura de camada bem baixa, de 0,08, para vocês verem. Os degraus diminuíram muito, tá vendo aqui? Então, quanto menor a altura de camada em peças que não são retas, melhor vão ser os fechamentos aqui, as camadas de topo. Vai ter poucos degraus aqui, igual vocês estão vendo aqui com a altura de camada de 0,08. Porém, o que acontece? Quando eu coloco 0,08 aqui, a peça inteira vai ficar com a altura de camada de 0,08 e quanto menor a altura de camada, mais tempo vai levar a impressão. No caso aqui dessa peça com 0,08 de altura de camada, ela está demorando 2 horas e meia para ficar pronta. Se eu voltar aqui para 0,20 de altura de camada, vai diminuir para 1 hora e 17 minutos. Então, agora explicando para vocês o que é a altura variável de camada, é uma função que a gente vai ativar aqui para não ficar uma altura de camada menor na peça inteira, o que vai fazer levar mais tempo de impressão. A altura de camada variável vai fazer apenas as partes mais delicadas da peça ficarem com uma altura de camada menor. Eu vou mostrar isso na prática agora para vocês. Eu estou com a altura de camada de 0,20. Eu vou voltar aqui em cima do lado esquerdo em preparar. Deixa eu ajustar a direção aqui. Eu vou vir aqui em cima, ó, nessa função altura variável de camada e vou clicar nela. Aqui a gente consegue mudar a qualidade e a velocidade mais para a direita e para a esquerda, o raio mais para a direita e para a esquerda, e a gente pode clicar em adaptativo e pode clicar em suave. Primeiro eu vou clicar em adaptativo para vocês verem o que acontece. Ele pinta a peça, é só uma pintura aqui para ficar visível as diferentes alturas de camada. Nessa parte aqui mais escura, ele está ficando com a altura de camada, que é o que a gente configurou, que seria 0,20. E a partir daqui ele vai diminuindo, justamente como eu falei, para deixar uma altura de camada menor apenas nas áreas mais críticas da peça. Então ele vai diminuindo aqui, aqui está o 0,20, aqui ele vai diminuir, aqui ele vai diminuir mais ainda, até que chega no verde aqui, que ele vai colocar a menor altura de camada possível, tá? Que no caso aqui eu estou usando o bico 0,4, a menor altura de camada é 0,08. Agora você pode clicar aqui em suave, e o que ele vai fazer? Como o nome diz, ele vai dar uma suavizada na transição aqui das camadas, ó. Aqui principalmente, ele deu uma suavizada bem grande, na parte que vai ficando com uma altura de camada menor, tá bom? Aí aqui eu vou reiniciar, para voltar tudo, e aqui, ó, eu vou rolar essa barra aqui do adaptativo toda para o lado direito, para vocês verem o que vai acontecer. Aí eu clico de novo em adaptativo. O que ele fez? Ele aumenta a área da peça com a altura de camada que eu configurei, que no caso aqui é 0,20, e ele diminuiu a área que vai ficar com uma altura de camada menor. Agora eu vou clicar em reiniciar, vou voltar tudo para o lado esquerdo e vou clicar de novo em adaptativo. Ele faz ao contrário, ele aumenta a área da peça que vai ficar com uma altura de camada menor e diminui na peça a área que vai ficar com a altura de camada que eu configurei, que é 0,20. E agora aqui a barra de rolagem aqui da opção de raio. Quando a gente corre tudo para a direita, clica em adaptativo e depois suave, o que ela faz? Ela aumenta a área da peça, que vai ficar com uma altura de camada menor, e deixa uma área da peça menor para ficar com a altura de camada que a gente configurou, que no caso aqui é o 0,20. E aí quando eu reinicio e corro toda a barra do raio para a esquerda, clico em adaptativo e suave, ele faz o inverso. Ele deixa na peça uma área maior com a altura de camada que eu coloquei, que é 0,20, e deixa uma área pequena com altura de camada menor, e no caso fazendo a transição aqui até o 0,08. Agora uma outra função, eu vou clicar aqui em adaptativo, e aqui do lado direito, ó, eu vou correr a peça para cá para ficar mais fácil. Aqui do lado direito, ele gerou essa barra aqui, ó. Aí o que acontece? Aqui é a parte, deixa eu tentar esconder isso aqui, não vai dar. Deixa eu descer ela aqui. Pronto. Ó, tem as cores aqui, ó, o verde, o branco, esse meio marrom aqui, meio laranja. O que você pode fazer? Com o botão esquerdo do mouse, onde você for arrastando, ó, ele vai deixar uma altura de camada menor. Ele vai fazendo a transição aí do branco, do verde. O verde mais escuro é uma área de camada menor de todas, que seria o 0,08. Se você pegar o botão do mouse, o botão direito do mouse e arrastar, ele vai fazer ao contrário, ó.
ele vai começar a escurecer aqui, voltando para o marrom, para deixar uma altura de camada maior, que é o que eu configurei de 0.20. Então você pode ir brincando aqui, tentar fazer um degradê melhor aqui e tal entre as cores, para ficar uma transição mais suave entre uma altura de camada e outra. Eu particularmente não gosto de mexer muito aqui, eu não consigo deixar uma transição suave. Tá vendo que fica muito marcado? Aqui fica uma altura de camada que já muda para outra, aqui já muda para outra, não fica uma transiçãozinha suave aqui entre uma e outra. Então vai ficar uma maior, uma menor, uma maior, uma menor. Então eu não gosto dessa ferramenta aqui de pintando manualmente aqui no canto, tá? Eu prefiro clicar no adaptativo, suave, ou só adaptativo mesmo, e é assim que eu faço. Tá, agora você tá vendo as cores aqui que o sistema pintou para você, mas como você faz para ver exatamente qual altura de camada vai estar em cada parte? Bom, eu cliquei aqui em adaptativo e suave, eu vou fatiar a peça, vou lá em mesa de fatiação, e aqui em cima do lado direito no esquema de cores, ó, eu vou clicar e vou alterar para altura de camada. O que vai acontecer, ó, aqui ele vai mostrar para mim a altura de camada em cada parte da peça, ó. Aqui, essa parte mais amarelada vai estar em torno de 0.20, que é o que eu escolhi. Depois ele vai fazendo uma transição, ele vai descendo aqui em torno de 0.19, 0.15, 0.12, até chegar aqui no topo, que ele está ficando em 0.09. Ele nem chegou a 0.08, mas enfim, ele chegou aqui em 0.09. Beleza? Então aqui vocês podem ver como está ficando a transição de altura de camada. Agora uma dica bem importante, galera. Quanto menor a altura de camada, como aqui em cima que está 0.09, mais perto da peça o bico vai ficar na hora da impressão. Então o que acontece? Se você imprimir com uma velocidade muito alta e sua impressora vibrar muito, aí a mesa onde está a sua impressora vibrar bastante, como o bico já vai estar muito perto da peça, nessas áreas de altura de camada menor, pode ser que o bico acabe batendo na peça, ele acabe raspando nela e pode descolar ela da mesa. Já aconteceu uma vez aqui comigo, já aconteceu com outro amigo. Então a dica é: diminui a velocidade de impressão quando você estiver usando uma altura de camada baixa na peça inteira, ou nesse caso aqui, altura de camada variável, tá? Qual velocidade você tem que usar nessas alturas de camada menor? Na verdade, não sei, ainda não usei muito essa função, tá? Eu só usei 2 vezes. A gente precisa testar, não tem uma velocidade padrão para definir para isso. Quando eu for imprimir de novo assim, eu vou partir de 80 milímetros, vou deixar 80 no máximo. Se eu ver que tá raspando muito, eu vou depois fazer outros testes diminuindo essa velocidade, tá bom? Aí fica a critério de vocês, vocês podem fazer um teste aí e ver como vai ficar na impressora de vocês aí de acordo com a vibração dela. E esse foi o vídeo de hoje, galera. Valeu, tamo junto, até a próxima e eu fui!